Enem? Tá procurando? Estava procurando. Estava louco, desesperado, estava digitando que nem um maluco aí? Acabou. Achou o curso que você vai deslocar, deslanchar. Você vai para o espaço em termos de desempenho. Acabou. Calma, respira, respira, respira. Achou, a sua procura terminou. Quem sou eu? O que sou eu? Eu sou Rogério. Prazer. Eu sou professor de geografia. Dou aula no Aprenda Certo, que é o que eu estou fazendo aqui. Certo? Você vai assistir uma aula de geografia minha, é uma aula especialmente gravada, planejada, para preparar para o Enem. Duvida? Só assistir a aula. Você achou o que você procurava. Todo esse desespero, toda essa sua ansiedade. Eu sei que estava ansioso. É claro, todos nós ficamos ansiosos quando nós temos um desafio como o Enem pela frente. Mas acabou. Pode respirar, toma uma água e aí assista a aula. Depois eu vou voltar para conversar com você. Até mais. Olá, estudante. Tudo bem? Maravilha? Bom, hoje nós temos uma aula no contexto de geografia geral, principalmente focada na parte de geografia econômica, a parte econômica da geografia. Sim. Assistiu a aula de globalização? Não assistiu? Então faz o seguinte, dá uma pausa aí agora, parou, dá uma pausa, vai na lista de aulas, a parte de blocos econômicos. É uma aula essencial para você absorver o conteúdo de hoje. Vai lá que eu te espero aqui, pode ir. Foi? Assistiu? Bacana, lembrou as categorias de blocos econômicos? Lembra que você tem 4 principais categorias de blocos econômicos, certo? Você tem ali a área ou zona de livre comércio, você viu ali as características na aula de blocos econômicos. Depois nós temos União Aduaneira, lembra? Dei como exemplo o Mercosul, o bloco econômico onde o Brasil está inserido hoje. Bacana, União Aduaneira com características diferentes. Hoje eu vou falar de um bloco econômico que trabalha com 2 categorias das aulas que nós vimos anteriormente, da aula de blocos econômicos. A categoria de mercado comum, por isso que você precisa ter assistido, e agora eu sei que você assistiu, e a outra categoria que basicamente é exclusiva do bloco que nós vamos trabalhar hoje, que é a União Monetária. Nós vamos falar hoje de União Europeia. Você já ouviu muito falar desse bloco, certo? Já deve ter lido em revista, em jornal, em telejornais, bacana. E o vestibular cobra bastante isso, claro, porque é um bloco, hoje é considerado o bloco mais bem sucedido nesse processo de integração econômica, legal? Agora, para avaliar aí os percalços desse bloco, assim, tem alguns obstáculos. O Mercosul tem os seus obstáculos. A NAFTA, que é o bloco da América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México, lembra? Você viu lá na aula, tem os seus obstáculos. Nós vamos agora trabalhar focado na União Europeia. Bacana? Então nós vamos voltar um pouquinho no tempo, para entender hoje os problemas e, obviamente, todas as qualidades do bloco União Europeia, por que alguns países se esforçam bastante para fazer parte da União Europeia. Claro que tem alguns benefícios. Mas a gente vai voltar um pouquinho no tempo para entender aí esse processo de construção. É o chamado processo histórico que construiu o bloco União Europeia. Tudo bem? Vamos voltar um pouquinho no tempo, na época em que os países europeus sentiram a necessidade de um processo de integração entre eles, entre os países da Europa. O momento histórico fundamental é um momento que você estuda bastante em história também e que basicamente muda o cenário geopolítico pós esse acontecimento. Segunda Guerra Mundial. Você já estudou, já leu, já viu bastante sobre a Segunda Guerra Mundial, certo? Qual o contexto que eu quero agora para a gente começar a falar de União Europeia? A Segunda Guerra Mundial ela muda basicamente o cenário de quem está no centro das atenções políticas, econômicas, sociais do mundo. Até a Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos potências mundiais se revezando, mas sempre potências europeias. Então, a Grécia, durante todo o Império Grego, já foi ali, digamos, a potência hegemônica da sua época. O Império Romano dominou boa parte da Europa e outras áreas da Europa também. A Espanha chegou a criar um pseudo-império na época das grandes navegações. O Império Britânico, o maior de todos os impérios em extensão, o único império a conquistar terras em todos os continentes do mundo, por isso ele é chamado do império onde o sol nunca se põe. Então, todos esses impérios que eu citei, ou seja, poderes dominantes, hegemônicos, estavam sempre na Europa. O que a Segunda Guerra Mundial vai fazer nesse contexto? A Segunda Guerra Mundial tira a Europa do centro das atenções políticas, militares e econômicas do mundo e pós-Segunda Guerra temos aí a ascensão de 2 superpotências, Estados Unidos e a União Soviética.
Tudo bem que no contexto oficial, a União Soviética poderia ser considerada um país europeu, porque a capital, Moscou, está dentro do território que é a Europa. Mas basicamente os países clássicos da Europa foram colocados a escanteio, pós-Segunda Guerra Mundial. Perfeito, é esse contexto que nós vamos trabalhar, tá bom? Pós-Segunda Guerra Mundial, qual era a preocupação no cenário europeu do pós-Segunda Guerra? Já que os países que até então se revezavam no poder foram colocados de lado, eles começaram, obviamente, a se preocupar o que poderia ser feito para trazer de volta esse poder que outrora já foi ali item de revezamento entre eles. Claro, ninguém quer ficar, principalmente quem já esteve ali no centro do poder, ficar ali à margem. Então, o foco principal nesse momento histórico era elaborar algum plano de reconstrução, a reconstrução que envolveria, claro, a destruição foi física, muito material, o abalo psicológico, todo o pacote, digamos, de repercussão do pós-guerra. Como trazer de volta, né, esse cenário de poder para a Europa? Rogério, mas eu lembro que tinha um plano de reconstrução do pós-guerra, que era o famoso Plano Marshall, eu lembro que eu já estudei esse. Perfeito. Se você lembra desse chamado Plano Marshall, de fato era um plano de reconstrução do pós-guerra. Mas por que esse plano não servia nesse contexto europeu? Por um motivo muito simples, porque era um plano não europeu. Lembra quem elaborou esse Plano Marshall que você lembrou? Foi os Estados Unidos. Um plano estadunidense elaborado para reconstruir a Europa. É claro que daria para desconfiar que o objetivo principal não era recuperar esse poder europeu, mas sim reconstruir, pelo menos a ponto que a Europa ficasse dependente, claro, dessa máquina econômica dos Estados Unidos. Percebendo isso, digamos que o cenário ali que se desenvolveu na Europa era necessário um plano europeu, um plano local de reconstrução. Esse plano começa a aparecer em um ano importante no cenário do que nós vamos estudar de União Europeia. 1951. 1951, alguns países europeus assinam a CECA. CECA. O que é a CECA? Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Você percebeu? Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Ao ler o significado dessa sigla, você já percebe que a Europa estava apostando bastante em matérias-primas industriais. Carvão, fonte de energia principal, fonte de energia da primeira Revolução Industrial, e aço, que é um produto basicamente que é construído a partir do carvão e de minério de ferro, mas é considerado um item industrial básico que outras indústrias vão utilizar. A Europa apostando ali as fichas na recuperação industrial. É claro que o Plano Marshall não previa nada disso, mas foi o plano elaborado para tentar recuperar esse poder. CECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Digamos que aqui é a sementinha que um dia vai germinar e dar origem ao que hoje é a União Europeia. Olha só que importante. Puxa, que bacana, Rogério, no que consistia essa CECA? Bom, basicamente era uma espécie de clube de trocas desses itens entre alguns países. Alguns países com mais carvão, outros com mais ferro, e uns com capacidade de transformar isso em aço, então haveria uma troca facilitada, uma facilidade comercial entre alguns países. O ponto primordial para a gente entender essa parte aqui agora. Quais países acreditaram nessa reconstrução? Por que acreditaram? Porque 51 é muito pouco tempo no fim da Segunda Guerra. A Segunda Guerra termina em 1945, certo? Então, os países europeus, boa parte deles estavam se matando, tinham desavenças, tinham ali grandes atritos entre eles. Será que todas essas diferenças já haviam sido superadas em tão pouco tempo? Será que as cicatrizes ali, as feridas, aliás, da Segunda Guerra já haviam cicatrizado em tão pouco tempo? Poucos países acreditavam que sim. Por isso é fundamental, e muitos créditos hoje em dia são atribuídos a esses países, aos mais, digamos ali, que acreditavam numa Europa unida ou reunida. Os membros desse bloco é importante você lembrar. Então, não todos os países, claro, 6 é o número. Qual o primeiro país que a gente tem que lembrar? A Alemanha. Alemanha. Ô Rogério, eu lembro que a Alemanha foi ali protagonista da Segunda Guerra Mundial. Perfeito. E isso gerou muita desconfiança. A Alemanha foi ali, claro, o principal país que deu origem à Segunda Guerra Mundial. Será que daria certo um bloco que envolvia o país que queria dominar todos os outros? A Alemanha era o primeiro que aparecia nessa lista da CECA. Claro que a Alemanha tinha bastante matéria-prima para oferecer. Quem mais além da Alemanha? A França.
Pronto, só aqui a desconfiança já era enorme, porque dois dos piores inimigos da Segunda Guerra Mundial. Os dois se matando, os dois se pegando muito durante a Segunda Guerra Mundial e agora assinando um acordo ali comercial que envolvia matérias-primas em comum. Será que daria certo isso? Isso gerou uma desconfiança muito grande. Alemanha, França, Itália, que também teve um papel importante na Segunda Guerra Mundial, mas são três países fortes, que tinham experiência, já tinham um parque industrial consolidado antes da Segunda Guerra. Além desses três, Bélgica que tinha, digamos assim, um motor econômico secundário industrial antes da Segunda Guerra Mundial. Mas o contexto de integração era muito importante a Bélgica. Outros dois países para completar, Holanda e, por último, Luxemburgo. Alemanha, França, Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. 6 países que acreditavam em um processo de reconstrução econômica da Segunda Guerra Mundial. Bom, eles assinaram, fundaram a SECA e deram início a esse processo de reconstrução. Mas uma pergunta fica no ar. Será que daria certo essa aposta na reconstrução econômica da Segunda Guerra Mundial? Esse é o início do processo que virá a ser a União Europeia. Agora, se isso deu certo ou não, é o que vem a seguir no processo histórico da União Europeia. Mas isso você só vai ver na próxima aula, na parte 2 da União Europeia. Ficou curioso para saber se deu certo? Mata a sua curiosidade agora, não perca tempo. Acabou aqui, aperta o play já na próxima aula. Já te espero lá na próxima. Abraço, tchau. Tranquilo. Tá tranquilo? Eu tô tranquilo. Você ficou mais tranquilo agora também, não ficou? Você assistiu a aula, durante a aula, além do conteúdo que você estava aprendendo, eu sei que uma parte da sua cabecinha já estava, puxa, que bacana, nossa, que legal, nossa, não imaginava que dava para aprender tão tranquilo assim. Tranquilidade, cabeça no lugar, mas o fundamental, entrar no nosso curso. O nosso curso, ele vai abrir a sua mente para geografia, para história, para matemática, para física, para química. Nós estamos aqui para isso. Nós planejamos, nós executamos um curso completo preparatório para o Enem. E você achou o nosso curso, você me achou, você assistiu a minha aula e você sabe o que tem que fazer agora. Nosso curso vai manter você com a cabeça no lugar, tranquilo. É um desafio, claro, mas esse desafio ele é facilmente vencido com tranquilidade, com conhecimento e, obviamente, com todo esse entusiasmo a estudar. Isso a um preço muito pequenininho, muito pequenininho. Você, sem perceber, você gasta dinheiro com besteira. Você colecionou álbum de figurinha alguma vez na sua vida? Você já sabe quantas vezes você foi na banca comprar um pacotinho de figurinha e aí não foi ver e acabou não completando o álbum, ou depois você completou e aí você gastou. Não. Aqui você vai investir um dinheiro pequenininho, menos do que você gastou com figurinha no último álbum que você comprou, mas muito menos, muito menos. Você vai gastar um dinheiro muito pequeno, vai investir esse dinheiro no seu futuro. E o seu futuro é estratosférico. Fique com a gente, aprenda certo, preparatório para o Enem, é a um preço muito reduzido, com uma garantia de resultado fenomenal para você. Eu sei que você gostou do vídeo, eu sei e você sabe o que tem que fazer agora. Aprenda certo, Enem é o teu futuro. Te espero no teu futuro. Tchau!